sonho para muitos, o sinônimo de liberdade e conquista para tantos outros. A possibilidade de iniciar um negócio próprio pode ficar mais distante num cenário de crise, certo? Não necessariamente. Muitos negócios se iniciam diante da adversidade decorrente comum, como uma perda de emprego ou diminuição de renda, situações causadas por uma crise econômica. Especialistas afirmam que em um cenário de crise, as oportunidades para empreender ainda existem e podem ficar até mais atraentes, desde que o negócio seja bem planejado e o empreendedor tenha cautela no mercado. Uma dica para quem quer ter sucesso em seu negócio próprio é qualificar-se, pois o negócio terá o modelo mental de quem o criou e durante muito tempo todas as decisões serão tomadas pelo proprietário. Outra questão importante é a qualidade. Na crise, o recurso é ainda mais escasso, então o consumidor vai procurar gastar pouco e consumir com qualidade. Olha, em nosso estúdio, Everson Moraes, consultor financeiro. Muito obrigado pela sua presença, Everson. Tudo bem? E vamos falar sobre isso, né? Sobre os empreendimentos. Qual que são os cuidados que se deve ter e como é que esse mundo dos empreendimentos numa época de crise? O empreendedor deve ter muito cuidado com esse ambiente, porque a tendência é que as pessoas sempre criam uma imagem negativa, né? Começa a construir um cenário totalmente adverso. Tem pessoas que falam que crise é época de oportunidade. É época de oportunidade. Outros falam que não, né? A leitura é justamente essa. Eu acho que é um momento que as pessoas têm que ter o pé no chão e desenvolver uma característica que muitas vezes fica oculta nesse ambiente, que é a criatividade. Então é o momento das pessoas serem mais criativas e tentarem soluções criativas onde ele consiga reduzir até o custo do seu processo, do seu produto, do seu serviço e atendendo com qualidade o seu cliente final. Mas ele deve chutar primeiramente o balde da crise econômica? Eu acho que primeiro é o Usando seguinte, essa expressão popular, a o balde, gente né? sempre fala o seguinte, tem que agir com o pé no chão, mas não pode deixar ficar parado reclamando, né? Tem um ditado que fala, tem uma frase muito interessante, que é enquanto os outros estão cheirando, eu vou vender lenços, né? Então, é mais ou menos nessa linha, é procurar oportunidade no ambiente de crise e não ficar lamentando. Mas o que os novos empreendedores devem observar, o que eles têm de analisar? Primeira coisa é fazer um planejamento, né? Fazer uma pesquisa de mercado, verificar como é que está a situação do seu cenário com relação aos seus clientes, seus consumidores, verificar que tipo de alternativas ele tem para agradar o seu consumidor, não assumir riscos maiores do que ele pode entregar, não fazer contas maiores do que o caixa dele suporta. Então é um momento de planejar, mas planejar com um pouquinho de ousadia, porque muitas vezes as pessoas ficam se lamentando e acabam entrando num cenário muito conservador, não vou comprar, não vou vender porque não tem ninguém comprando, e aparece um outro que está vendendo, que tem uma criatividade, tem uma inovação e acaba te atropelando nesse momento. E quais são os principais riscos do mercado em uma época dessa? É não se planejar. O risco é justamente as pessoas agirem de forma intuitiva. Tem gente que acorda e fala assim, não, hoje eu acho que eu vou vender 100 mil latas de cerveja. Aí vai lá e compra 1000 latas de cerveja porque ele sonhou com aquilo. Não dá para ser assim. A coisa tem que ser embasada. Você tem que, sempre que for dar um passo com relação à sua organização, à sua empresa, planejar esse passo, né, de forma cuidadosa. O Everson, e a franquia? Já que na franquia a marca já está consolidada, já muitas pessoas conhecem. É uma boa para essa época? Sim, é uma boa oportunidade. Mesmo quando vai se trabalhar com o conceito de franquia, é bom fazer um estudo daquela franquia, porque não adianta entrar também no mercado de franquia se eu não conheço aquele mercado. Um exemplo, vamos supor que tem uma franquia de perfumes e eu quero comprar essa franquia e trabalhar com ela, mas eu não entendo nada de perfume. Então a primeira coisa é fazer um estudo, especializar naquilo, se preparar para este mercado e aí então fazer a franquia. Porque a franquia por si só ela não sobrevive, se você não tiver conhecimento daquele mercado. E quando, para a gente terminar, quando o empreendedor tem de desconfiar que a luz vermelha já está acesa, está para acender? Existe um instrumento muito fácil de fazer esse comparativo da luz vermelha, que minha avó até, na época, né, em que eu era pequena, ela sempre falava, conta de padeiro ou conta de padaria. Quando você começa a observar que o seu faturamento não está condizente com os seus gastos, aí já acendeu a luz amarela. Então, eu não vou deixar chegar na luz vermelha. Eu não vou me comprometer no cheque especial, no cartão de crédito, para depois ficar culpando todas as outras pessoas de um processo que eu poderia ter
estancado num determinado momento e por desconhecimento desse princípio, né, vamos dizer assim, do quanto eu recebo, quanto eu gasto, ter passado desapercebido. A sua mãe era uma sábia, por isso que você se enveredou por esse campo aí dos negócios. Eu agradeço a sua presença aqui no Redação BH News e boa noite. Boa noite, obrigado. O uso constante da internet gerou muitos benefícios e facilitou negócios, facilitou muitos empreendimentos. Conforme pesquisa realizada pelo Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil, foi registrado um aumento de 197% de ataques cibernéticos em 2014, na comparação com o ano anterior. Os dados chamam a atenção para o despreparo de empresas e consumidores em geral sobre a segurança de seus dispositivos e rede. Especialistas afirmam que para garantir a proteção de uma rede ou sistema, é importante conhecer as ameaças e técnicas de ataque utilizadas pelos invasores, para então aplicar as medidas necessárias de proteção. Além disso, o trabalho do profissional de tecnologia da informação é fundamental para as empresas garantirem a segurança dos sistemas e dados. Nossa entrevista é com Alexandre Sibalski, especialista em sistemas de informação. Alexandre, primeiro, boa noite, né? Boa noite, Carlos. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu já estava indo direto na pergunta sem te cumprimentar, mas vamos agora à pergunta. Como o usuário pode se defender desses crimes cibernéticos? Carlos, essa pergunta é uma das mais importantes hoje para quem usa tecnologia, né? Se utiliza aí não só de computadores, mas também hoje dos tablets, smartphones, né, que são equipamentos aí eletrônicos difundidos de maneira geral. Os cuidados básicos são sempre desconfiar, né, de facilidades, às vezes de e-mails. Ficar com a pulga atrás da orelha, como diz. O tempo inteiro. Infelizmente, hoje, uma pesquisa mostra que de 10 e-mails que nós recebemos diariamente, em torno de 60% a 70% são spams, né? Marketing. Dá isso tudo? 10%? Chega a dar isso tudo. Principalmente para usuários que estão aí há muitos anos, né, com suas contas de e-mail e tem uma interação grande com pessoas, com empresas. E o mercado hoje, ele tem sido muito agressivo nessa questão da internet, né? As empresas têm explorado muito o marketing eletrônico. E o cuidado que as pessoas têm que ter é sempre desconfiar de que nem sempre um e-mail que parece ser um e-mail confiável, ele é na verdade, né? Então, existem vários fatores aí que as pessoas têm que tomar cuidado. Olha, eu estava até anteontem, com uma situação dessa, abri lá o meu Hotmail, uso o Hotmail, certo. E eu, vamos dizer assim, que meus conhecimentos de internet são parcos, são pequenos. Certo. E abri lá e vi um e-mail lá escrito Caetano, um texto, e eu falei, bom, a possibilidade de o Caetano, que eu conheço de nome, é o Caetano Veloso, sim, que eu admiro muito, mas a possibilidade de o Caetano mandar para mim um e-mail ou uma empresa em nome dele é muito pequena, né? É verdade. Primeiro que eu nem trabalho como jornalista, eu trabalho com área política, não trabalho com arte e cultura, como jornalista. Mas a possibilidade é pequena. E perguntei ao colega aqui, o João Paulo, que trabalha aqui, será que eu abro, será que eu não abro? Tem alguma maneira da gente filtrar aquilo para saber se abre ou não? Perguntaria a você. Excelente pergunta, Carlos. Na verdade, uma questão que é bom que todos os usuários tenham conhecimento e tenham cuidado e tenham um entendimento é que bancos, né, geralmente a polícia, a justiça, ela não envia e-mails para fazer contato direto com os seus clientes. Ou seja, tendo em vista hoje a crise financeira que estamos vivendo, muitas famílias, né, pessoas têm deixado de honrar alguns compromissos em dia. Então, existe aquela famosa engenharia social. O que ela é? São indivíduos, pessoas que se utilizam de questões psicológicas para, então, obter das pessoas informações, né, valiosas, como, por exemplo, dados pessoais, etc. Por exemplo,
E-mails dizendo que a pessoa está com o nome no SPC. Às vezes a pessoa está com uma prestação atrasada, mas não foi tempo suficiente ainda para que ela fosse incluída nesse órgão de proteção. Preocupada, a pessoa vai lá e abre, né? Abre, exatamente. Às vezes, por exemplo, ela tem um cantor de sua preferência, como você bem citou aí, o Caetano, né? Veloso, e às vezes a curiosidade de, ao receber um e-mail com um nome parecido de alguém que goste, exatamente com o convite, vamos dizer assim, virtual, para entrar num site. Geralmente coisa boa, né? Coisa boa, exatamente. Bem citado por você também, são aqueles e-mails que a gente recebe dizendo que nós fomos sorteados com uma quantia, por exemplo, dentro dessa crise financeira também é outro fator. Às vezes a pessoa está muito apertada financeiramente e recebe uma notícia de que foi sorteado, Sim. que tem uma quantia alta para receber. Aquela música popular, antiga, muitas pessoas aí não devem conhecer, mas acho que talvez você conheça. Laranja madura na beira da estrada, ou tá bichada, Zé, ou tem marimbondo no pé, né? É verdade. Tem alguma coisa errada. Você está Com muito bom, certeza. né? Você está muito bom, tem alguma coisa errada. Mas esses cuidados devem ter esses cuidados, tanto no celular, como no computador de casa, do trabalho. Sim, a partir do momento que você estiver acessando um meio eletrônico e esse meio eletrônico tiver acesso à internet, muito cuidado, porque a internet é a rede mundial de acesso às informações, às pessoas, enfim, ao mundo todo, mas há de se pensar que, do mesmo jeito que tem coisas muito boas, existem hoje pessoas que se utilizam dela para beneficiar ilicitamente. Então, ter o cuidado de não fornecer Quem senhas fica para com usuários. o celular conectado 24 horas tem de ser incluído nesses cuidados, né? De certa forma, sim. Hoje, por exemplo, o WhatsApp é um meio de comunicação que está sendo muito difundido e muito usado. O WhatsApp em si ele não transmite vírus, não tem, teoricamente, um perigo. O problema é que as pessoas, quando usam o WhatsApp, anexam fotos às mensagens. Aí que vem o vírus. Aí que, às vezes, o vírus está embutido naquela foto, ela está embutida, às vezes, num slide, numa música. E isso, às vezes, por vezes, acaba instalando, sem querer, a pessoa um vírus no tablet, né? Às vezes também no smartphone. E esse vírus pode, muitas vezes, pegar, às vezes, quando a pessoa está usando o celular para consultar o saldo, por exemplo, né, na conta corrente, às vezes, esses dados podem ser enviados sem a pessoa saber para pessoas desconhecidas. Alessandro, eu agradeço muito as suas informações. Daria um programa inteiro, que é um assunto que tem muitos Com outros certeza. ângulos a serem verdade. explorados. E o Redação volta daqui a pouco com mais notícias.